Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto que o pessoal tem pedido muito aqui nos comentários do nosso canal, que é sobre a regulagem de grade, e em especial a grade aradora. Então, nós vamos falar hoje sobre esse modelo de grade que nós temos aqui, as principais regulagens que nós temos dessa grade e depois vamos ver ela trabalhando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as informações que nós colocamos aqui, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você no seu dia a dia. E se esse vídeo for importante e lhe ajudar, não deixe de curtir, que a sua curtida também ela é bastante importante. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que sempre está comentando e compartilhando aqui as nossas publicações, nosso amigo Jair Valtrão. Fica um abraço para você, meu amigo, que está sempre participando, interagindo, e os outros que sempre prestigiam aí o nosso canal. Meu muito obrigado e fico muito feliz em poder ajudá-los no dia a dia de vocês aí no campo, né, com as atividades e as dicas que a gente coloca aqui. Bom, o acoplamento dessa grade é feito na barra de tração e eu vou deixar aqui um link para vocês acessarem um vídeo que nós fizemos explicando a forma mais segura de se fazer o acoplamento na barra de tração de qualquer tipo de implemento. Então recomendo que vocês assistam esse vídeo e vocês vão ver que usando os recursos do trator é muito fácil fazer aí esse tipo de acoplamento e principalmente de forma segura, porque não vamos esquecer, pessoal, o acidente acontece quando a prevenção falha. Bom, essa grade ela tem uma particularidade, que ela tem os pneus para transporte e para ajustar a profundidade de trabalho. O acionamento é feito através do controle remoto. E vamos fazer aqui uma consideração sobre essas mangueiras de controle remoto que a gente tem aí no trator em vários tipos de implementos. Primeiro, nós temos que ter muito cuidado quando tivermos aí manuseando essas mangueiras. Nós precisamos lembrar que essas mangueiras elas trabalham com fluxo de óleo em altíssima pressão. Então, o risco de uma ruptura dessa mangueira pode causar acidentes sérios e danos consideráveis se entrar em contato com a pele. Então é importante você sempre manter, né, essas mangueiras com a manutenção dela em dia, fazer as expensões. Se começar a perceber que ela está deteriorada, é melhor você trocar do que esperar ela estourar às vezes durante o manuseio e causar aí injúrias, às vezes até graves, na pessoa que está manuseando. Então essa inspeção ela é importante. Outro cuidado que nós precisamos ter é na hora de desacoplar a mangueira do controle remoto. Nós precisamos aliviar a pressão, e isso vale para a grade, como qualquer implemento acoplado aqui no controle remoto do trator. Nós precisamos aliviar a pressão antes de soltar, porque se eu soltar ela pressurizada, eu não vou conseguir engatar de novo. E aí acontece muito aí no campo, o que o operador faz? Se a gente observar aqui, ela tem uma válvula e essa pontinha aqui. Essa mesma pontinha a gente tem aqui no controle remoto do trator. Então quando a gente encaixa aqui, então essa válvula que vocês estão vendo é a mesma válvula que eu mostrei para vocês aqui. Tem uma aqui no controle remoto, no comando, e a outra aqui. Então quando a gente vai fazer o encaixe, essas pontinhas, elas entram e permite então a passagem de óleo. Se eu é pressurizado, eu consigo retrair essa válvula e fazer o encaixe. E lá dentro eu tenho um conjunto de esferas que vão travar essa mangueira para ela não soltar. Então a gente precisa lembrar que quando for desacoplar, eu preciso aliviar a pressão. Desligo o trator, aciono a alavanca para frente, para trás, umas 2 vezes, eu aliviei toda a pressão no sistema e eu posso engatar. Uma dica, pessoal, e eu gosto de fazer assim, mas se você fizer diferente não tem problema. Na hora de acoplar, então é um par de mangueira
que a gente usa um par do comando. Nosso trator aqui ele tem três pares, então eu posso acionar 3 sistemas diferentes. Aqui nós só vamos usar um par. Então, para uma questão operacional lá no campo, como é que a gente acopla essa mangueira? Quando eu for acionar a alavanca lá na plataforma de operação para baixo, significa dizer o quê? Esse movimento para baixo eu estou abaixando a roda. Quando eu vou puxar para trás, ou seja, eu estou levantando, eu estou erguendo a roda. Isso, operacionalmente, facilita muito porque a coordenação motora, você está condicionado no seu cérebro. Então, se eu empurrar para frente, eu vou abaixar o pneu e levantar a grade. Se eu puxar para trás, eu vou levantar o pneu e abaixar a grade. Então, você acopla essas mangueiras aqui de maneira que o comando lá na plataforma de operação obedeça. Se tiver diferente, é só você inverter as mangueiras. A de cima coloca embaixo, a de baixo coloca em cima, para chegar nessa situação de coordenação motor. Não é uma regra, mas eu gosto de trabalhar dessa forma porque o meu cérebro está condicionado. Bom, abaixei o pneu, para trás levantei o pneu. E aí eu fico com esse condicionamento. Se eu inverter, muita gente tem dificuldade como eu. Quando se eu inverter a posição, se eu abaixar a alavanca para frente, o pneu está erguendo. E se eu trazer a alavanca para trás, o pneu está abaixando. Então, na coordenação motora, eu acho melhor e gosto de trabalhar dessa forma. Empurrando para baixo, abaixei o pneu. Puxando para trás, levantei o pneu. Outra coisa, pessoal, nós vamos falar especificamente sobre isso quando a gente for gravar os conteúdos de manutenção de máquinas. Mas já que a gente está falando aqui, é importante. Vocês precisam ter muito cuidado, principalmente se você tem diversos tratores que usam o mesmo equipamento. Como o controle remoto usa o óleo do sistema hidráulico do trator, quando a gente conecta a mangueira lá, tem óleo aqui na mangueira. Então esse óleo vai circular no sistema. E se você tem diferentes tipos de tratores que usam o mesmo equipamento, pode ocorrer dos óleos que você tem nos diferentes tipos de tratores serem diferentes em termos de especificação. O que vai acontecer? Você vai contaminar o lubrificante dos sistemas da sua máquina. Então, o ideal é que você use apenas o mesmo trator ou o trator que usa a mesma especificação de óleo. Ou, se não for possível, fazer a drenagem antes de acoplar num trator que usa um óleo diferente. Ah, Leonardo, mas isso é impossível, sai caro. Realmente, você vai ter um custo a mais, mas vai ser muito mais barato do que você danificar o seu sistema. Que a partir do momento que você contaminou, com o tempo, você ao invés de fazer a manutenção preventiva, você vai fazer a manutenção corretiva. E muita gente aí, no dia a dia, na lida, aí no campo, não se atenta por essas questões de especificação e vai engatando vários tratores e vai contaminando toda a sua frota. E isso faz uma diferença muito grande na vida útil do sistema de controle remoto e no sistema hidráulico do trator, porque muitos são óleos conjugados que acionam vários sistemas. Então fica aí a dica importante para se atentar. Bom, a nossa grade aqui é uma grade de 12 discos. Ela é uma grade muito pequena, muito estreita, então ela tem uma certa instabilidade na hora de trabalhar lá. As grades com 14, 16 discos já tem uma largura e uma estabilidade melhor. É uma grade do tipo offset, então isso caracteriza uma forma de trabalho lá no campo diferente, e a gente tem que atentar um cuidado. Ela só faz curva para o lado esquerdo, ou seja, do menor vértice, mas essa tem um pneu que também facilita nas manobras se eu tiver que virar para outro lado. Dentro das regulagens, a primeira que nós podemos fazer aqui é a abertura das seções. Então, se a gente observar aqui, no chassi da grade, a gente tem esses furos dos dois lados, e esse rasgo aqui, aonde a gente solta os parafusos e movimenta abrindo e fechando. Tanto na seção traseira, como também na seção dianteira. Normalmente, eu particularmente gosto de trabalhar com esse lado aqui mais aberto e a dianteira no meio.
para que a grade possa cobrir e cortar bem durante o trabalho lá no solo. Mas essa questão de abrir e de fechar é em função do tipo de solo que você tem na propriedade e das condições que você vai trabalhar. Quanto mais aberto tiver esse ângulo aqui, mais profundidade, mais as seções traseira e dianteira, elas vão cortar. Um detalhe de segurança importantíssimo, pessoal, e tem muita gente que desconhece esse recurso e essa informação. Esse tipo de grade, ele tem um dispositivo de segurança que a gente deve utilizar na hora de transportar essa grade. Se de repente a nossa mangueira estourar ou soltar ali do controle remoto, a grade vai arriar imediatamente no solo. E se você tiver em deslocamento, vai ocasionar aí um acidente e podendo danificar a sua grade. Então ela tem aqui uma trava que a gente usa, fica aqui presa na lateral. Deixa eu tirar aqui o contrapinozinho dela. Para a gente usar quando está em transporte. Então eu ergo a grade e venho aqui, ó, com essa ferramenta aqui, com essa peça, eu coloco aqui, ó, eu ergo a minha grade, coloco aqui no cilindro e aí ele está travado. Coloco aqui no cilindro e ele trava o curso do pistão. Então agora, se estourar uma mangueira dessa, a grade não arreia no chão, ele mantém a grade suspensa. Então isso é um recurso de segurança. Outra aplicação importante dessa ferramenta, dessa trava do pistão, é se você tiver que fazer, por exemplo, uma manutenção na sua grade. Muita gente, se por exemplo tiver que trocar um disco, fazer uma lubrificação com graxa, por exemplo, ele levanta a grade do chão, sustentada pelo controle remoto, e às vezes entra aqui debaixo. Mesma coisa, se estourar a mangueira do hidráulico, ela vai arriar imediatamente, se você tiver debaixo, arreia em cima de você. Então essa trava aqui também é importante, no caso de avião, a necessidade de você fazer uma manutenção preventiva aqui na grade e precisar ficar com ela suspensa e tiver que manusear e andar aqui debaixo. Então você também trava aqui o pistão, morreu Maria. Agora, não esqueça de quando chegar lá no campo, você tem que tirar essa trava aqui para trabalhar, senão você esquecer, vai trabalhar, a hora que você acionar para abaixar, ela vai travar e pode estourar o pistão, estourar a mangueira pelo esforço que você esqueceu de tirar. Então, ele só serve para transporte ou nessa situação de fazer aqui uma manutenção. Bom, outro ponto que a gente também faz algumas regulagens na grade é aqui no cabeçalho. Um ponto importante, também com relação ao deslocamento, se a gente observar esse furinho que está aqui, ó, quando a gente for deslocar com a grade, nós devemos travar, colocar o parafuso aqui para travar o movimento aqui desse cabeçalho que ela tem aqui em cima. Então lá no campo, na hora de trabalhar, a gente solta aqui o parafuso, mas durante o deslocamento a gente trava essa coluna para poder deslocar com a grade. Duas regulagens que nós fazemos aqui, certo? Esse ajuste aqui, entre esse varão aqui e esse cabeçalhozinho aqui, aqui tem que estar entre 10 a 20 milímetros de espaço aqui entre o batente e o varão. Então mais ou menos aqui, eu acho que entrando um dedo aqui, é a regulagem suficiente. Isso vai facilitar com que a gente tenha uma boa penetração dos discos da grade. A mesma regulagem a gente faz aqui na mola que a gente tem aqui lateral. Então a folga entre essa mola aqui e a porca também tem que ser em torno de 10 a 20 milímetros, ou seja, de 1 a 2 centímetros de folga aqui entre a porca e essa mola. Então essas duas regulagens são importantes para melhorar a eficiência e a penetração
da grade. Alguns modelos que vocês podem ter aí, não é o nosso caso aqui, na fixação aqui da barra de tração e do cabeçalho no chassi da grade, que é exatamente nessa posição aqui, ó, essa posição aqui, eu tenho 2 furos. No caso da nossa grade aqui só tenho um, então eu não tenho esse recurso. Mas se eu tiver 2 furos, o furo de cima aumenta a capacidade de penetração da grade e o furo de baixo diminui a capacidade de penetração da grade, principalmente a seção dianteira. Então tudo isso, aumentar ou diminuir a capacidade de penetração é em relação ao tipo de solo. Solo mais duro, a gente aumenta a capacidade de penetração dela. Solo mais leve, a gente pode diminuir em função do tipo de trabalho que eu quero executar. Outra regulagem aqui ainda no mesmo cabeçalho, que nós vamos ver, se a gente observar aqui, nós temos vários furos que eu posso prender a minha grade. E esses furos, o que a gente faz? A gente muda o ângulo de ataque do cabeçalho da grade que está presa lá na barra de tração. Então, à medida que eu vou deslocando esse cabeçalho para a minha direita, eu vou aumentando o ângulo de ataque da grade. Conforme eu vou trazendo ele para cá, eu vou diminuindo o ângulo de ataque da minha grade. Quanto mais para a direita a gente tiver, ou seja, eu andar aqui com a furação para a direita, eu aumento a capacidade de penetração dela. Se eu voltar para a esquerda, eu diminuo a capacidade de penetração. E o outro ajuste que nós fazemos é o posicionamento aqui do meu cabeçalho nessa torre aqui, podemos chamar, da minha grade. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com ela centralizada como está aqui. Mas tem gente que gosta de deslocar ela mais para a direita ou mais para a esquerda. Isso fica a gosto do freguês. O importante é que, durante a passagem do trator, a grade consiga tampar o risco do pneu. E o ajuste da bitola é um elemento importante. Às vezes, há necessidade de você fechar a bitola, porque se você tiver com a bitola muito larga, por exemplo, maior do que a largura da grade, qualquer mexida que você der aqui, você não vai conseguir tampar o rastro do pneu, aí não resolve. Então, o ajuste de bitola também é importante para que o implemento possa, para que a sua grade possa tampar o rastro do pneu lá com o solo. Bom, então vocês observaram, né, tanto no vídeo que a gente já fez, e vocês confiram aí no nosso canal, sobre a grade intermediária, como a grade aradora, o processo de regulagem é muito simples, né? A gente tem poucos cantos a mexer para que o meu implemento, a minha grade, possa trabalhar de forma eficiente. Ao contrário, por exemplo, dos arados, que a gente tem um pouco mais de regulagens a serem feitas. E por último, pessoal, antes da gente mostrar o equipamento trabalhando e fazer algumas considerações, é importante vocês terem em mente a questão operacional. E uma dica que eu lhe dou, e uma dica que eu dou para vocês, é que sempre trabalhe com a minha grade colocando o lado que já foi trabalhado para o lado esquerdo do operador. Então você deixando sempre o lado esquerdo trabalhado do operador, você vai diminuir aqueles sulcos que naturalmente o lado direito da grade forma. Então você vai sempre jogando o sulco para fora e no final o último risco você arremata. Então trabalhando, deixando a área gradeada do lado esquerdo do operador, você vai reduzir, né, esses sulcos que porventura ficam lá por causa da minha grade, do lado direito da grade. Isso é para qualquer grade, independente de ser aradora, intermediária, pesada, sempre andando com o trator dentro do planejamento que você fez, com a parte gradeada do lado esquerdo e à direita a parte que você vai gradear. E lógico, dentro do seu planejamento, a grade a gente tem menos influência na questão de eficiência, porque me permite andar com ela sempre dentro do terreno, no caso específico dessa grade aqui, virando pelo lado esquerdo, diferente do arado que eu tenho que levantar, fazer a manobra, então a gente perde menos tempo com
com esse tipo de problema lá no campo, com esse tipo de situação lá no campo, mas dentro do meu planejamento a gente sempre vai traçar a estratégia de fazer o trabalho nos sentidos de maior comprimento do meu terreno, para que o máximo de tempo possível o meu implemento esteja trabalhando e o mínimo de tempo possível fazendo manobra e andando para pegar novamente o novo alinhamento para realizar o trabalho. E aí a gente tem várias formas de se fazer, de dentro para fora, de fora para dentro, em faixa, fazendo círculo. Então essa estratégia é importante que vocês tenham em mente. Sempre trabalhar no maior sentido, onde eu tenho mais tempo o implemento trabalhando. Com isso, a eficiência operacional de vocês vai lá em cima. Então a gente sempre lembrar que a grade que nós estamos trabalhando é uma grade do tipo offset, então a gente sempre tem que fazer a manobra pelo lado esquerdo e sempre, durante as passadas, manter a área gradeada do lado esquerdo do operador. Com isso, a gente vai conseguir diminuir o sulco que é formado pelo lado direito da grade. Além disso, o ajuste da profundidade de trabalho que a gente vai fazer no nosso equipamento, ele pode ser dado também pela roda de transporte. Então esse pneu que a gente tem nessa grade, nesse modelo de grade, ele também vai auxiliar como um limitador de profundidade. E a gente sempre precisa lembrar a todos vocês que todas as grades, da mesma forma os nossos arados de disco, ele tem uma limitação de profundidade, que é 1/3 do seu diâmetro. No caso das grades, o cubo da roda, o mancal da grade, ele toca no solo. Então, se a profundidade que eu estou querendo atingir não está sendo atingida, a profundidade que eu quero não está sendo atingida, significa dizer que o cubo está encostando no solo e a grade não vai conseguir aprofundar mais. Mesmo que você coloque pesos adicionais, que muita gente faz aí na roça. Se eu quiser aumentar a profundidade nessas situações, eu tenho que mudar por um disco de diâmetro maior. Então, até agora. Bom, pessoal, eu espero ter colaborado e contribuído aí para a melhoria do dia a dia no campo de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem e sugestões de mais conteúdos, escreva aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você possa receber as nossas informações e os nossos conteúdos. Se esse vídeo lhe ajudou, se esse vídeo vai melhorar o seu dia a dia, eu lhe peço duas coisas: que compartilhe e que curta, para que outras pessoas também possam ter essa mesma informação, esse mesmo conhecimento e assim melhorar o dia a dia na operação com máquinas e implementos agrícolas. Lembrando sempre, pessoal, o acidente acontece quando a prevenção falha. Até a próxima.